Bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição. Que alegria poder me dirigir a você nesta manhã de domingo. Estamos no 26º domingo do tempo comum. Hoje é dia 27 de setembro. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam prontamente: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos e amados irmãos, no Evangelho de hoje, Deus nos pede um compromisso real com a sua proposta. Não quer de nós apenas palavras bonitas, mas sem compromisso. A história dos 2 filhos contada por Jesus no Evangelho de hoje, com a aparência de uma parábola, ilustra muito bem 2 atitudes diferentes diante dos desafios e das propostas de Deus. O primeiro filho foi convidado pelo pai para trabalhar na vinha. A sua primeira resposta foi negativa: não quero. No contexto familiar da Palestina do tempo de Jesus, trata-se de uma resposta totalmente reprovável, particularmente porque uma atitude deste tipo ia contra todas as convenções sociais do tempo de Jesus. Enchia o pai de vergonha e a sua autoridade diante dos familiares, dos amigos e dos vizinhos ficaria seriamente comprometida. No entanto, este filho, que no primeiro momento disse não vou, acabou por reconsiderar e acabou indo trabalhar na vinha. O segundo filho, diante do mesmo convite, respondeu: vou sim, senhor. Deu ao pai uma resposta satisfatória, que não questionava a sua autoridade e a sua honra de pai. Ficou bem visto diante de todos, e todos consideravam que ele tinha um filho exemplar. No entanto, acabou por não ir trabalhar na vinha. A questão posta por Jesus é esta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? A resposta pareceu tão óbvia que os interlocutores de Jesus responderam rapidinho. O primeiro, responderam eles. A história contada por Jesus ensina que, na perspectiva de Deus, o importante não é quem se comportou bem e não escandalizou os outros. Mas, de acordo com a lógica de Deus, o importante é cumprir realmente a vontade do Pai.
Na perspectiva de Deus, não bastam palavras bonitas ou declarações de boas intenções. Aliás, lembram da frase? De boas intenções o inferno está cheio. É preciso uma resposta adequada e coerente aos desafios e às propostas do Pai. Não nos esqueçamos que Jesus está conversando com os sacerdotes e os anciãos do povo. Essa história de Jesus traz uma crítica direta a eles. É certo que os sacerdotes e os anciãos do povo disseram sim a Deus ao aceitar a lei de Moisés. A sua atitude, como a do filho que disse sim na história contada por Jesus e depois não foi trabalhar na vinha, foi irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais. Mas do ponto de vista do cumprimento da vontade de Deus, a sua atitude foi uma mentira, pois recusaram-se a acolher o convite de João Batista à conversão. Em contrapartida, para Jesus, aqueles que estavam em desacordo com a política religiosa do tempo de Jesus e aparentemente disseram não. Por exemplo, os cobradores de impostos e as prostitutas acabaram por cumprir a vontade do Pai, uma vez que foram eles que acolheram o convite de João Batista à conversão e acolheram a proposta do reino que Jesus veio apresentar. O evangelho de hoje, lido no contexto do ministério de Jesus, dá uma resposta àquelas pessoas que acusavam Jesus de acolher os pecadores e os que estavam à margem da sociedade, isto é, aqueles que, de acordo com as convenções, disseram não a Deus. Jesus deixa claro que, na perspectiva de Deus, não interessam as convenções sociais e externas, mas a atitude interior de cada pessoa. O que honra a Deus não é aquele que cumpre ritos externos e que passa uma boa impressão às pessoas, mas é aquele que cumpre a vontade de Deus. Aliás, aquele que cumpre a vontade de Deus torna-se a família de Jesus. O próprio Jesus já havia dito isso em outro momento. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus já tinha dito isto anteriormente. O Evangelho nos diz como se torna concreto o compromisso da pessoa com Deus. O sim que Deus nos pede não é uma declaração teórica de boas intenções, sem implicações práticas, mas é um compromisso firme, coerente, sério e exigente com o reino, com os seus valores, com o seguimento de Jesus Cristo. O verdadeiro fiel não é aquele que proporciona uma boa impressão às pessoas ou que finge respeitar as regras com um comportamento irrepreensivo do ponto de vista das convenções sociais, mas é aquele que cumpre na realidade da vida, no cotidiano da existência, a vontade de Deus. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste domingo, dia do Senhor. Abençoe seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Deus abençoe neste domingo, dia do Senhor, a você e sua família. Amém.